Então, hoje nos encontramos para o nosso nono encontro, nosso nono momento de estudo do livro, o Atma Bodha. E, como eu estava dizendo antes, talvez eu fique um pouco atrapalhada hoje, porque eu não estou no meu ambiente, mas vai ficar tudo bem. Hoje são 25 de maio, e o nosso capítulo de hoje é sobre o Mandukya Upanishad e o Karika Mandukya Upanishad, né, que é o comentário a esse Upanishad tão importante que é o Mandukya. Eu vou abrir meus slides já para a gente começar. Lembrem, quem quiser falar, levanta a mãozinha ou abana, chama a atenção, que a gente já abre para comentarem junto. Lembrando, isso aqui é um grupo de estudo, então é conveniente que vocês também estudem o material, leiam junto e a gente cresça junto, a gente aproveite junto todo esse material. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar meus slides. Deixa eu ver. Já estou. Ok. Nós vamos iniciar, então, o Mandukya Upanishad hoje. E esse é um texto muito especial. Muito especial. Ah, pronto. Abriu. Deixa eu colocar para o outro lado aqui. Espero que vocês tenham tido a oportunidade, o tempo, coisa difícil hoje em dia, né? A chance de ler o material para hoje, porque eu tentei fazer realmente um bom resumo e organizei de uma forma diferente um pouquinho, para que a gente possa entender melhor o contexto. Esse texto, o Mandukya Upanishad, esse texto que nós vamos ver hoje, aqui, ó, o Mandukya Upanishad e o Mandukya Karika, né? Karika quer dizer comentário ao Mandukya, é um texto bem importante na tradição, bastante comentado, bastante referido, e ele é bem pequenininho, então é fácil de ler. No livro aqui do Alberto, ele está inteirinho, ele é bem curto, é um dos mais curtos Upanishads, mas também um dos mais referidos. E a gente encontra, eu estou preparando uma palestra futura, porque eu já fiz um estudo desse texto há alguns anos atrás, fazendo várias outras correlações desse mesmo conteúdo em relação a várias outras tradições, né? E eu acho que vai ser bastante interessante. Então, nós vamos ir vendo isso. Na reunião passada, no dia 8, no dia 18, a gente estava vendo os Brahma Sutras de Badarayana, e na próxima reunião, no dia 1º de junho, nós vamos ter aquela primeira reunião de temáticas outras, temáticas relacionadas ao dia a dia, temáticas variadas com as quais a gente possa pensar questões do nosso dia a dia, da nossa prática. Pronto. Então, sim, o que eu já estava comentando, o Mandukya me parece realmente assim um marco dentro da tradição, tanto que não apenas Gaudapada o comenta, mas vários daqueles personagens se referem e citam o próprio Mandukya, mas se referem ao conteúdo dele, tá? E existem várias cópias em inglês do Mandukya, do Upanishad Mandukya, né? E frequentemente eles aparecem junto com os comentários do Gaudapada, né? Que é o Karika. Inclusive o Alberto, no livrinho do Atma Yoga, ele refere, eu acho que são 18 versões, traduções diferentes que ele usou para selecionar algumas passagens do Gaudapada, e ele comenta das dificuldades da tradução. Em alguns deles, a tradução está bastante sofrível, né? Mas isso é comum de acontecer. Então, a gente já passou todo esse capítulo, hoje é a última parte dos fundamentos para a filosofia de Shankara, que lembra quais são os fundamentos para essa filosofia de Shankara. São os Upanishads, que é o fundamento geral para a Vedanta como um todo, as 4 Mahavakyas, que são 4 verdades, né, 4 sentenças
de destaque dentro dos Upanishads que fundamentam a Vedanta Advaita, o Bhagavad Gita e o que há sobre Atma Yoga no Bhagavad Gita, os Brahma Sutras. Badarayana é considerado o gerador, o primeiro condutor, né, do início, o iniciador dessa filosofia Vedanta Advaita, e o Mandukya não tem autor, como tradicionalmente os Upanishads não têm denominadamente, nominalmente um autor, mas pode, inclusive, o Mandukya ser do próprio Gaudapada, ou pelo menos os comentários são atribuídos a ele, mas é daquele contexto, daquele período ali. Tá? Então, eu trouxe algumas capinhas de algumas versões em inglês do Mandukya e vamos ao material do texto. Vamos relembrar esse caminho para chegar até esse texto, né? Nós tivemos Badarayana, que é chamado Vyasa, que é o iniciador da Vedanta, como eu estava dizendo. Badarayana tem um filho chamado Suka. Suka é mais relacionado à tradição budista. Mais frequentemente, o nome dele está relacionado à tradição budista. Mas Suka é instrutor de Gaudapada. Então, entre Badarayana e Gaudapada como um grande comentador, um impulsionador da Vedanta, né, dos materiais relativos à filosofia Vedanta, Gaudapada aprende com Suka, que por sua vez é filho de Badarayana. Então, o nome de Gaudapada é Kandra, ou Chandra, né? Chandra ou Kandra, né? E ele é chamado Gaudapada porque ele vem da região dos Padas, da região dos Gaudas. Pada significa deste local, deste ambiente, relacionado a isso. Então, Gaudapada é um título, é aquele que veio dos Gaudas, é aquele que é relacionado com os Gaudas, né? Então, ele é um importante filósofo de Gauda, que fica no norte de Bengala. Ele tem uma forte influência nos seus escritos da Sankhya e influência budista, bem claramente, provavelmente proveniente de Suka, né, parte dessa influência toda. Ele foi o instrutor de Patanjali, né, Patanjali nesse sentido chamado Govinda, né? E o Gaudapada, além de ter comentado o Mandukya, e é um comentário bastante extenso, são 4 partes, é um material extenso e profundo, ele também comenta o Sankhya Karika, do Ishvara Krishna, que é um dos seus instrutores também, e o Taha Gita. O Taha Gita é um dos 3 chamados os 3 Gitas de Krishna. É o Bhagavad Gita, o Taha Gita e eu acho que é o Avaduta Gita, os 3 Gitas, canções, relacionadas a Krishna. Então, depois de Gaudapada vem Govinda, né, que é bem conhecido pelos Yoga Sutras, né, pela sistematização dos ensinamentos relacionados à yoga, lembrando que a yoga é muito anterior a isso, nós estamos falando aqui tudo do século 6 a.C. E então vem Shankara, que é discípulo de Govinda. E Shankara é a principal referência, o autor mais destacado dentro da filosofia Vedanta, né? Por isso eu botei os primórdios e as bases da Vedanta. Esse Mandukya, então, tem um Karika, um livro atribuído a Gaudapada de comentários ao pequeno Mandukya, e são atribuídos a Shankara alguns bhashyas. Bhashyas são são comentários a um outro comentário maior. São comentários adicionais, né? Que é atribuído a Shankara. Mas há algum questionamento se esse Shankara é o Shankara do tempo de Govinda mesmo, ou se é um Shankara posterior. O nome Shankara, como o nome Vyasa, também foi atribuído a outros personagens. Então, o Mandukya. O Alberto usou para a tradução do Mandukya no nosso livro da editora Garba Lux, ele usou 3
ele usou várias diferentes versões para traduzir, e ele usou 3 tradutores ao inglês, que são indianos, a quem ele costuma dar mais atenção, porque estão naquele contexto, né? Um um inglês americano e um tradutor ao espanhol, né? Então, para trazer a versão dele ao português. E esse texto é considerado um dos principais e talvez o menor dentre os Upanishads. Se vocês viram ali no livro, ele tem 1,5 página. Então, ele é muito pequeno, o que não limita a profundidade desse material. E ele começa, o Mandukya, com essas 2 frases. Om, se referindo ao pranava, o mantra principal que representa, que é identificado como a representação vibratória da manifestação da realidade do universo, né? No pré-manifestação, né? E começa assim, Om é tudo. Tudo que é passado, presente ou futuro é verdadeiramente Om. Ou seja, no Om não há tempo, até porque o tempo é medido como a sucessão de estados de consciência. E o Om é uma representação do anterior ao estado de consciência, a estar consciente. E o que está além desses 3 tempos, passado, presente ou futuro, também é Om. Aforismo número 2. São 12 aforismos, gente. O livro inteiro são 12 aforismos. Tudo isso é Brahman. Então, já no começo, o Mandukya identifica que Om e Brahman são identificados, são associados. Tudo isso é Brahman. Atman é Brahman, que é o que a gente vem vendo no texto. Atman tem 4 estados. Então, vamos relembrar. Brahman é essa realidade última, essa realidade do todo, aquilo que não tem passado, presente e futuro, mas está além do tempo, além do espaço. E esse Brahman se expressa, se manifesta, se está presente em todos os seres por meio de Atman. Então, Atman é o estado de Brahman em cada um de nós. E esse Atman tem 4 estados de manifestação. Esse Atman pode ser entendido, por falta de palavras melhores, funcionando, agindo em um estado de 4 formas diferentes. E é sobre isso que o Mandukya vai falar. Então, ele já tem aqui 2 aforismos, e em mais 10 aforismos ele vai explicar os estados de consciência de Atman. Aí, né? E aí, então, aparecem os 4 estados de consciência, e eles são descritos brevemente e explanados brevemente. E como o Mandukya começa com o comentário relacionando Om como sendo, entre aspas, o nome atribuído a Brahman, a identidade que se pode dar a Brahman, o Mandukya vai falar dos 4 estados, e aí vai novamente repetir os 4 estados associando ao Pranava, ao Om. Pranava é o nome que se dá a essa sílaba sagrada, esse mantra sagrado no sentido de ser o mais sacro que há, que representa Brahman. Então, os 4 estados são chamados Vishvanara, Taijasa, Prajna e Turiya. Pronto, acabou. Já está explicado. É Vishvanara, Taijasa, Prajna e Turiya. E no Karika de Gaudapada, 2 frases do Karika que eu destaquei. Brahman é sem nascimento, sem nome e sem forma. Brahman não tem limitações. É não nascido
e idêntico a si mesmo. Quem já leu o Apócrifo de João, provavelmente vê uma identificação muito grande na definição que Jesus está explicando a João sobre o que é esse pleroma, esse todo, né? E que é muito semelhante, inclusive porque diz, é idêntico a si mesmo, é não nascido, não tem limitação, dele nada pode ser dito. Então, como em outras tradições, isso também aparece.